E uma pessoa aqui escreveu uma carta dizendo que ela está muito grata por todas as transformações que ela vem fazendo. Que a transformação dela é tão grande, que ela está num estado tão diferente de como era, que ela não está encontrando forma de agradecer. Que por mais que ela agradeça a Deus, que ela não consegue ficar satisfeita com esse agradecimento. Ela acha que está agradecendo pouco. Olha, Deus não pede o nosso agradecimento. É preciso que a gente seja coerente com aquilo que a gente recebeu. Então, se você acha que recebe muita coisa, que recebe muitas graças, você viva em coerência com isto. É isto que se trata, não é de estar agradecendo. O agradecimento é você viver aquilo que aprendeu. Este que é o agradecimento. Não adianta ser grato, não adianta agradecer e não viver aquilo que se recebeu. Então, o agradecimento maior é a vida, é a aplicação daquilo que se sabe e que se agradeceu. E uma pessoa está perguntando se a hierarquia nos reconhece a todos individualmente ou nos vê como grupo. Isto depende do tipo de sintonia que a hierarquia faz. Tanto nós podemos ser acompanhados individualmente, como se a sintonia que ela está fazendo é com o nosso grupo de almas, então a gente é acompanhado como grupo. Mas mesmo que a gente seja acompanhado como grupo, isto inclui uma consciência individual da hierarquia sobre nós. Nós é que temos esta divisão entre sermos conscientes de uma coisa ou de várias. Uma consciência ampla, uma consciência superior, na sua visão, ela inclui tudo. Então, na visão da hierarquia, encontra-se o grupo e encontra-se cada um de nós. A hora que a hierarquia necessitar sintonizar com cada partícula nossa, ela sintoniza. Ou se é necessário tomar o grupo como um todo, porque se está trabalhando o conjunto, então a consciência é do conjunto. Se for preciso tomar consciência de uma partícula, se toma. Depende da sintonia que é necessário fazer. E aqui, 2 vezes, em 2 bilhetes, a pessoa pede que se fale sobre a adoção de pessoas. Então se vê que para esta pessoa é uma coisa muito importante. Se nós chegamos a adotar alguém, e se isso era previsto no karma, pode ser que essa pessoa que nós adotamos seja alguém com o qual a gente não cumpriu os deveres naturais numa vida anterior. Então, nós podemos não ter cumprido as nossas tarefas com alguém. Então, numa vida sucessiva, se karmicamente não puder nascer como nosso filho, porque às vezes o karma não permite, tem que nascer como filho de outro, para depois perder o pai, depois ser adotado, isso depende do karma de cada um. Mas se você vai adotar alguém, é alguém para quem você tem uma dívida e que não foi saldada. E essa adoção é uma oportunidade de saldar esta dívida de alguma maneira. Agora, isto não é assim exato como se está dizendo, porque muitas adoções podem não ser assim. Muitas adoções podem acontecer por outros fatos de atração. Então, se a adoção é kármica, porque a pessoa pergunta se uma adoção está sob a luz do plano superior. Se a adoção é kármica, se tinha que ser feita, é um pagamento de karma, é um equilíbrio de coisas. Agora, se não era kármica e se é uma experiência que a pessoa está fazendo, então isso vai ser uma aprendizagem para a pessoa. É preciso que a gente considere na vida cada caso e não que a gente estabeleça um critério para entender todos os casos, porque cada caso é diferente do outro. Não tem 2 casos iguais, não, como não tem 2 almas iguais. Então não se pode dizer se toda adoção é prevista no plano evolutivo. Pode ser e pode não ser. Existe um plano evolutivo que está
lidando com a lei do karma material. Mas o termo plano superior está um pouco acima. Então, uma adoção, a vida humana, isso está no plano evolutivo. Agora, o plano superior está muito além destas coisas todas. Então, se pode dizer que uma adoção esteja no plano superior. Uma adoção pode estar no plano kármico, mas não se pode chamar de plano superior, porque no plano superior as pessoas são todas unidas, são todas una. Então não há necessidade de muitas coisas formais para a gente estar unido com alguém, não há necessidade de se assinar documento nenhum para se estar fazendo uma coisa inteiramente com uma pessoa. Enfim, o plano superior é outra coisa. Não tem nada a ver com isto que se passa na Terra. Aqui na Terra se passa um plano kármico, que tem uma vida kármica material, que funciona com o plano evolutivo, material, mas não se pode chamar isto de plano superior. O plano superior está acima de todas estas circunstâncias. Então, no plano superior, as nossas mônadas estão numa determinada trajetória, no plano superior. Mas o que nós estamos fazendo aqui embaixo, com personalidades, como corpos, se pode chamar isto de plano superior. Então, isto é um outro plano. O plano superior está acima de tudo isto. E nós teríamos que não misturar estas coisas, porque senão as coisas vão perdendo o valor. As coisas vão ficando todas padronizadas e nós perdemos o valor das coisas. Então não podemos chamar uma vida humana de plano superior. Isto é plano kármico, isto é plano dos desejos, isto é plano evolutivo, está dentro do plano para o reino humano, tudo isso. Mas plano superior diz respeito a um nível nosso que pode não estar na nossa consciência, por exemplo. O plano superior para nós, as oportunidades da nossa mônada, o destino da nossa mônada, isto é que é plano superior. Isto não está na nossa consciência, a gente não está sabendo muito isto. E o plano superior inclui uma vida muito maior, muito mais ampla, muito mais extensa do que esta vida aqui na Terra. Então você não pode falar de plano superior em um planeta que não é sagrado. Aqui tem o plano planetário, aqui tem o plano evolutivo do planeta. Mas um plano superior está num nível de consciência além desta vida normal planetária. Teríamos que ter esta perspectiva de valores para não misturarmos as coisas. Então, uma adoção destas oficiais no cartório, como um casamento deste oficial no cartório, como um batismo deste oficial, tudo aquilo que você vai assinar, isto tudo é lei da Terra. Isso tudo são as leis da Terra para manter esse planeta numa certa ordem. Isto tudo é lei da Terra. Porque na lei superior você não tem que assinar nada com ninguém, você não tem que fazer compromisso nenhum com ninguém, nenhum compromisso formal, nenhum compromisso legal. Isto não é plano superior, isto não é vida superior. A vida superior é uma coisa de consciência. E é a consciência que regula. E perante a consciência não precisa nenhuma formalidade destas. Perante a consciência. Agora, se vive conforme a consciência, então a vida vai mudando, a vida vai se transformando, a vida vai evoluindo. Você não precisa assinar nada, não precisa fazer nenhum contrato para isto. Agora, como as pessoas estão muito polarizadas nos planos físicos, nos planos emocionais e mentais, então para haver uma certa ordem, para haver uma certa estabilidade, para haver uma certa harmonia, então precisam todas estas leis terrestres. Porque aí as leis terrestres, muitos se submetem. Porque se não se submeter, vão ter que pagar alguma coisa. Aí acaba se submetendo. Mas isto não é plano superior. Isto são consequências de nós não termos ainda uma consciência aprofundada, de não termos uma consciência ampla. Se a nossa consciência se expande, não há necessidade de nada disto. Não é que a gente esteja falando de anarquia. Estamos falando muito simplesmente, não é? E para você
ajudar uma pessoa, para que precisa adotar? Não é? São planos, são níveis de coisa, são pontos de vista. E dependendo do ponto de vista é uma coisa, e dependendo do outro ponto de vista é outra. E no fim está tudo certo. Porque cada um, dentro da lei do karma, está passando por aquilo que precisa passar. E para a gente chegar em certos pontos, precisa passar por outros antes. Se a gente está passando por uma coisa, é aquilo que precisava. Então ali tem que aprender ao máximo, tem que absorver ao máximo, tem que compreender, convivendo com aquilo até ir resolvendo, até ir harmonizando, até ir se liberando, porque aí muda de ponto e aí vai encontrar outra experiência. Mas não precisa fazer contrato para isto. A consciência é até mais firme que um contrato. Um contrato você pode pagar uma indenização e desfazer. A consciência não tem indenização. Consciência, quando fala, não tem jeito. Então, o melhor mesmo é a consciência. Mas aí, cada um vê como quer. E uma pessoa gostaria de fazer estudos com glossário esotérico, mas ela está meio tímida. Por exemplo, queria saber a respeito de regente monádico. Então ela vai lá no glossário, tem um verbete, o regente monádico. É claro que o assunto não termina ali no verbete. Ela vai lendo o verbete e diz: vide a constituição do homem. Então ela já sabe que depois que ela leu ali sobre regente monádico, que é bom que ela vá ler a constituição do homem, porque aí já vai ampliar o que foi dito aqui. Aí ela vai ler a constituição do homem, vê que ampliou o que ela leu lá no regente monádico. E quando ela estava lendo a constituição do homem, ela lê: vide níveis de consciência. Aí ela vai ler níveis de consciência. Então ampliou mais ainda a questão do regente monádico, que parece que ficou lá atrás. Mas não ficou lá atrás. Ele foi se ampliando como conceito através de outros verbetes. Porque o regente monádico está num certo nível da consciência, da nossa consciência. E para a gente ver isto mais claro, a gente vai obter essa informação no outro verbete, a constituição do homem. Isso está indicado ali. Então você estava querendo saber o que é regente monádico e passou pela constituição do homem, pelos níveis de consciência, e lá nos níveis de consciência está escrito: vide consciência, vide dimensão, vide evolução da consciência. Então, se você vai até a evolução da consciência, você percorreu 6 verbetes, tudo em função do regente monádico. Então você vai enquadrando melhor o conceito de regente monádico. Vai vendo o que é isso na sua constituição, nos níveis de consciência. Então vai ampliando o assunto. Depois que vai ampliando o assunto, ou enquanto vai passando de um verbete para o outro, você vai entrando em contato com outras informações que vão enriquecendo aquilo que dizia respeito àquele verbete, e aí então a sua consciência vai se ampliando. Então o glossário é uma espécie de exercício para você alargar a consciência e para você, num certo sentido, se conectar com coisas desconhecidas. Porque você estava buscando uma coisa, teve aquela resposta e foi parar em outras que você não esperava e que estão todas coligadas. Então é um trabalho, é um exercício com a consciência, este livro. É um exercício com a consciência. É um exercício de alargar a consciência. E cada movimento que você faz de alargamento, você constata outras coisas. Então você partiu para buscar uma coisa, foi encontrando aquilo aos poucos e foi enriquecendo aquilo. Foi entrando em contato com várias outras. Falou-se numa partilha recente que um grupo espiritual autêntico tem formações geométricas em sua constituição e em seu funcionamento. Isto é,
Um grupo espiritual autêntico, ele forma uma figura geométrica. Se você olhar aquilo de cima, todas aquelas pessoas, se ele for um grupo autêntico, aquilo forma uma figura, uma geometria. Forma um triângulo, ou forma uma estrela de 5 pontas, ou forma um hexágono, forma um pentágono. Então, um grupo espiritual, num certo nível, vale como uma figura geométrica, com toda a força da figura geométrica e com tudo aquilo que uma figura geométrica é, a tudo que uma figura geométrica corresponde. Então, um grupo tem a sua harmonia e o seu perfeito equilíbrio, que seria um triângulo, em 3 pessoas que estejam ali dentro. 3 pessoas formam o equilíbrio do grupo. 3. Isto é uma figura geométrica lá dentro do grupo. Aquelas pessoas formam um triângulo. Depois o grupo tem mais pessoas. Não tem só aqueles 3. E os outros vão formando outras figuras. Quando se vê algo funcionando realmente, quando se vê algo funcionando harmoniosamente, ali, se a gente souber ver, aquilo é uma figura geométrica. E aquelas pessoas formam esta figura. Isto é o que a gente vinha estudando nas partilhas anteriores. Porque a gente disse que quando um grupo é uma figura geométrica, é porque este grupo está filiado a um conselho, a um grupo de entidades, a um grupo de consciências superiores, num dos planos do cosmos, um conselho. Não é aqui no plano físico este conselho. É um grupo de consciências que funciona em função do planeta, num plano muito profundo. E o que se disse é que quando um grupo espiritual está coligado com um conselho, claro que ele vai formar uma figura geométrica ou várias. E nesse caso, se ele for coligado com um conselho, as pessoas não são as que determinam a vida do grupo e o que o grupo vai fazer, mas é a ligação com o conselho. Então, neste caso, é que as pessoas podem sair, entrar, vai embora, o outro volta e ninguém faz falta. E as coisas vão se resolvendo. Mas isto não é em todos os grupos. Tem grupos que são formados aqui na Terra, não é? Tem grupos que se reúnem aqui, por necessidades daqui, por interesses daqui, por relações kármicas entre aqueles membros. Então são grupos formados aqui. Os grupos terrenos, mesmo os grupos de serviço, esses grupos que são formados aqui e que, portanto, podem não ser figuras geométricas, são outras formas grupais. Então, esses grupos formados aqui, se sai um, o grupo fica muito abalado, faz muita falta. E você não pode, às vezes, substituir um por um outro, porque você não pode substituir uma pessoa, em lugar nenhum. Uma pessoa é única, não tem outra igual àquele. Então, num grupo feito aqui, a saída de uma pessoa, ou a entrada de uma pessoa, ou uma mudança dentro do grupo, pode inclusive desequilibrar o grupo, se é um grupo daqui. Agora, se é um grupo que é um prolongamento de um conselho, ou se é um grupo que tem uma ligação com o conselho e que, portanto, está dentro da geometria, está formando essas figuras, que cada figura geométrica representa uma coisa. Então, aquilo não são conceitos, aquilo é geometria, aquilo é sabedoria matemática, aquilo é perfeição aqui na forma, as figuras geométricas. Este tipo de grupo, ele funciona não com a nossa capacidade. Nós estamos nesse grupo, mas podia ser qualquer outro no nosso lugar. Compreende a diferença?
Porque esses grupos são regidos pela energia do conselho. E é a energia do conselho que move tudo, alimenta tudo e que desenvolve tudo. Então, realmente, pode ser qualquer um de nós ali. Aquele de nós que estiver ali está aprendendo, está ajudando, está evoluindo. Mas se nós sairmos e entrar outro, não muda nada, não muda nada. Isso é o que estava sendo falado. Agora, depende do grupo e depende da situação do grupo. Então, se o grupo está coligado com a energia do conselho e, portanto, a sua composição é geométrica, a sua composição é uma perfeição na forma externa, qualquer um de nós pode se retirar, pode ir embora, pode morrer, que não acontece nada. Aquilo continua enquanto o grupo existir. Isto é o que foi falado. E isto não é assim com todos os grupos. E há grupos que estão em transição. Há grupos que espiritualmente se confirmam. Há grupos aqui na Terra, feitos na Terra, que servem, que evoluem, que se aprofundam, que as pessoas se trabalham. Então esses grupos vão se aperfeiçoando, esses grupos vão evoluindo. E de repente, um conselho ou uma hierarquia reconhece esse grupo, vê a luz deste grupo. Então aí este grupo vai formando esta conexão. E daí por diante, se esta conexão se faz, qualquer um de nós pode ir embora que não faz falta nenhuma, porque vem outro e não mudou nada, porque a geometria estava feita. A geometria estava composta e isso estava já refletindo um conselho. Porque nos conselhos não tem isso da pessoa ir embora, da pessoa entrar, isso não é como aqui, não, aqui é um outro plano. Então, o conselho é algo muito real, está dentro de um plano evolutivo superior, então lá não tem ir embora, nem não ir embora, nem ficar contrariado, nem sair, não tem nada, isso é outra coisa. E é esta energia que está lá em cima, que não está aqui, que está lá em cima, e é esta energia que a uma certa altura possibilita que um grupo aqui não fique na dependência de um indivíduo ou de outro. Mas se não tem essa energia coligada, é claro que a presença de um indivíduo num grupo pode ser até fundamental. Então, nos grupos espirituais, a gente teria que estar mais voltado para a nossa conexão com os planos superiores. Isto é fundamental num grupo espiritual, porque é muito importante que se faça esta conexão. E esta conexão é feita através dos indivíduos que buscam esta conexão. Porque os planos superiores estão atentos, estão conscientes, estão muito observando tudo que vem de nós. Mas nós temos que trabalhar para esta conexão, cada um de nós. Porque aí, se esta conexão se faz, muda totalmente a vida do grupo. Muda totalmente o grupo. O grupo muda por dentro. Porque aí não é mais a alma de cada um. Aí não é mais a competência de cada um. Aí não é mais a pessoa de cada um, que pode ser muito positiva, mas isso tudo não é nada garantido. Então, muda completamente o grupo. Quer dizer, muda a essência do grupo. Nós aqui podemos mudar à vontade. Que o grupo está definido, a essência do grupo está definida. Isso é o que se falou. Então, por isso é que nós tínhamos que ter mais consciência nesse nosso trabalho de conexão, de nos conectarmos com os planos internos, com os planos superiores, que é para dar ao grupo, seja qual for, comigo ou sem mim dentro do grupo, que é para dar ao grupo uma essência imortal. Imortal não quer dizer que nunca vai acabar. Imortal quer dizer um pouco mais longa do que aquela que se consegue aqui no tempo e no espaço. Então, esta nossa consciência é que tem que estar penetrando esses níveis, que é para realmente elevar o grupo dessa condição instável
incerta de grupo humano ou de grupo de gente para realmente corresponder a uma geometria, realmente corresponder a um plano perfeito, realmente corresponder aqui a uma forma perfeita. Porque um grupo aqui é uma forma também, né? Um grupo torna-se um grupo formal, torna-se uma forma feita de seres. Então, esta forma é que precisa corresponder ao sentido interno de um conselho. E veja, quando o grupo é assim, nós somos muito mais livres de podermos evoluir, nós somos muito mais livres de podermos prestar outros serviços e de não ficarmos ali mantendo o grupo porque ele ainda não está coligado com aquilo, então ele pode se desmontar. Então, isto dá uma liberdade espiritual muito maior para todos. E aqui tem um sonho que está no livro Bases do Mundo Ardente, que é a propósito disto. E o sonho era o seguinte: um ser de tamanho maior do que o normal caminhava numa sala, cujos limites não eram perceptíveis. No sonho se sabia que tinha uma sala, mas aquela sala não tinha limites. Era uma sala, mas não tinha limites. E um ser de tamanho maior do que o normal caminhava ali. Ele dava os seus passos com muito cuidado e recolhia algumas cadeiras de tipo abrir e fechar que estavam na sala. Esse era o sonho. E isso está no livro Bases do Mundo Ardente como um exemplo de sonho que diz respeito a isto que se estava perguntando. Então, esse ser maior do que o normal, que estava ali recolhendo estas cadeiras de fechar e abrir, este ser representa uma vontade maior do que a vontade individual. Não é a vontade de um homem, de um indivíduo. O ser no sonho era maior que um indivíduo. Então ali havia uma vontade mais ampla que a vontade individual. A sala sem limites representa o âmbito energético que também transcende aspectos individuais. Então, um ser amplo não pode estar entre quatro paredes. Um ser amplo está numa sala sem limites. Esse ser, nesta sala ampla, isso aí está significando um grupo em serviço em coligação com a hierarquia. No livro diz hierarquia, mas pode ser conselho. Então, aquele ser naquela sala representava um grupo, por isso que é maior do que os outros seres. Porque os grupos espirituais vão se concentrando, se realizando e se tornam uma entidade. Uma entidade pode começar a surgir através de um grupo espiritual que realmente consiga realizar, consiga esta realização. Então aquele homem, aquele ser maior que o normal, naquela sala sem limites, aquilo representava um grupo em serviço, em coligação. E o que este homem fazia? O que este ser fazia na sala? Ele dobrava as cadeiras e recolhia algumas cadeiras. E essas cadeiras recolhidas representam os membros daquele grupo que estavam sendo conduzidos para outras tarefas, que estavam sendo conduzidos para fora dali e para outros grupos, para outras coisas, que ali o sonho não diz o que é. Então veja, a amplidão está ali, o grupo está ali, mas esta consciência maior vai recolhendo as cadeiras, isto é, vai tirando dali os elementos que não devem estar mais ali. E esse abrir e fechar das cadeiras, se cada cadeira representava alguém retirado dali e tudo continuava na mesma, esse abrir e fechar das cadeiras
queria dizer que nenhuma posição é fixa. Não só as cadeiras podem ser removidas, mas as cadeiras podem abrir e fechar até deixar de ser cadeira. Então, isto nada é fixo. Agora, o grande cuidado com que este ser maior recolhia as cadeiras, o grande cuidado com que ele caminhava, com que ele recolhia as cadeiras, com que ele mudava, enfim, o teor daquela sala, isto, grande cuidado, representava a lei do amor. Representava o amor agindo, representava a obra do amor e a precisão. O amor e a precisão agindo ali. Então, esse sonho nos dá a entender muitas coisas. Então, que nós não somos absolutamente imprescindíveis, que nós podemos ser removidos a qualquer momento, que nós não estamos ali alicerçados e tudo continua na mesma, que isto é normal, isto é perfeitamente natural em um grupo espiritual, se ele está coligado, hein? Que a gente saia, que a gente entre, que a gente vá embora, que mude. Não muda nada, não muda nada. O que precisa é esta conexão. E esta conexão vai se obtendo, esta conexão vai se fazendo à medida que nós amadurecemos, que nós crescemos em consciência e que nós estamos realmente com esta consciência de nos coligarmos, de fazermos a nossa conexão. A nossa conexão não quer dizer que a gente faça para depois a gente ir embora. A conexão serve para infinitas coisas, não é só para isto. A conexão feita serve para o grupo, serve para que o grupo fique livre de ser o que tem que ser. Agora, essas conexões servem para muitas outras coisas que nós não conhecemos. Agora, este ser não que entrava ali no sonho e que recolhia essas cadeiras, estava levando essas cadeiras para algum outro lugar. Então, está havendo nos grupos espirituais conectados, se há um grupo espiritual conectado, realmente conectado, ali naquele grupo está havendo um recrutamento para trabalhos maiores, para coisas maiores. Porque certas coisas do plano evolutivo, para certas tarefas do plano evolutivo, nós não podemos buscar as pessoas normais. Nós não podemos buscar seres individualistas. Para certas coisas do plano evolutivo isto não serve. Para certas coisas do plano evolutivo precisa consciência de grupo. Então aonde é que você vai buscar consciência de grupo? Aonde que você vai buscar seres com consciência de grupo? É nos grupos espirituais. São esses que trabalham consciência de grupo. Olha, grupos espirituais, eu não estou falando destas coisas que têm nome de grupo espiritual. Estou falando de grupo interno, de coisa de alma, de gente que é realmente espiritual e que forma grupo espiritual. Estou falando de coisa aqui na Terra, de associação. Então veja, é nesses grupos espirituais, é nesses núcleos que as forças maiores, que as forças superiores vão buscar os elementos ou vão buscar os seres para certas tarefas. Então um grupo espiritual é como uma aprendizagem, é como uma escola, como uma aula, um grupo espiritual aqui. E isto tem que trabalhar a conexão com o alto. Isto é o que nós estamos fazendo como grupo espiritual. É trabalhando a conexão com o alto. Todo o resto é secundário. Todo o resto é problema daqui. É a conexão que tem que ser trabalhada. Porque esta conexão sendo trabalhada, se o grupo espiritual é confirmado, isto é, se o grupo espiritual é coligado com o conselho, se o grupo espiritual é coligado com os planos superiores, aí então está em formação um tipo de ser, um tipo de servidor mais apto para tarefas do plano que não se pode dar a qualquer um. Não basta que a pessoa seja experiente, não basta que a pessoa seja boa, não basta que a pessoa seja positiva, não basta nada disto. Para tarefas superiores precisa grupo. Então, isto se forma é nos grupos espirituais.
É nos grupos espirituais que isto se forma. Você não vai buscar um elemento deste dentro de um grupo espiritual e por isso o grupo espiritual não vai acabar. Porque não era ele ali que estava determinando a continuação. Percebe? Então este sonho está muito ampliando todo este assunto. Veja, um pouco coligado com este, que é uma coisa de uma outra pessoa. Uma pessoa estava numa partilha, aqui recentemente, e fechou os olhos e viu um grande telescópio daqueles de submarino, só que aquele, em vez de sair do mar, saía assim do meio da sala. E era um grande tubo que surgiu assim do meio do grupo. Daqueles telescópios que podem ser manejados tanto para ver lá em cima como para ver embaixo das águas. É só recolher o telescópio que ele tem uma altura variada. E aquele telescópio possibilitava que se visse no nível visível e também no nível interno, também no fundo do mar. Por isso que era o telescópio, como se estivesse comparando aquilo com um mar. E estavam nos olhando de dentro do telescópio. Isto é, nós éramos observados de dentro para fora, e não de fora para dentro, como a gente faz aqui. É o telescópio lá do fundo do mar que estava girando na sala e observando tudo. E a pessoa ficou em silêncio e lembrou isso depois. E ele disse que ali na partilha, que isso tinha a ver com o assunto da partilha. E não é que tivesse a ver com o assunto da partilha, nós não estávamos exatamente falando de telescópio e nem falando disso. E nem de que nós estávamos sendo observados. Não era disso que a gente estava falando. Mas a relação que tinha com a partilha era que estava se suscitando um estado, nós estávamos entrando num estado que nós éramos válidos por dentro. Então, dentro de nós estávamos sendo vistos, estávamos sendo olhados por dentro. Então, é um estado que se vai criando, que vai acontecendo, de forma que do nosso interno começam a haver transformações, começam a haver mudanças. E nisto, a ordem da vida, o telescópio, né, porque não tem ninguém nos espionando, mas a própria ordem da vida, a própria vida evolutiva está ali colhendo, reunindo tudo que possa ser útil num outro plano, num outro lugar, ser útil numa outra tarefa. Sempre sabendo-se que não vai desmontar nada aqui, porque a conexão não permite isto. Se nós formos ver isto de outros pontos de vista, nós que já lemos Os Oceanos Têm Ouvidos e que já temos uma noção da vida intraoceânica e tudo isto, este telescópio não é um objeto qualquer. Para nós, que já sabemos como são as coisas do ponto de vista dos oceanos e o que existe nos oceanos, um telescópio, numa visão, pode estar nos mostrando um contato, uma colaboração, alguma coisa em conjunto com esta vida evolutiva intraoceânica. Como se nós temos os centros intraterrenos, ou temos estes centros planetários que conhecemos, mas como se os centros intraoceânicos, a vida intraoceânica ou as civilizações intraoceânicas estão já contatando o grupo, verificando o movimento, verificando o andamento, verificando o progresso do grupo. E isto é importante porque nós nunca cogitamos. Não é que não tivéssemos admitindo, mas nunca cogitamos porque não era o nosso campo este. Nosso campo são os 7 centros planetários que nós conhecemos. Mas aí está surgindo uma outra coisa. Está surgindo algo que vem dos oceanos.
desses outros centros, dos quais nós nada sabemos, dos quais nós pouco sabemos. É bom mesmo que a gente trabalhe estas conexões, porque deve haver aí alguma perspectiva de desenvolvimento que eventualmente venha desse outro lado do planeta com o qual nós nunca tivemos um contato direto. E uma pessoa está perguntando o que quer dizer afinidade magnética, porque ela estava trabalhando muito concentrada numa tarefa e ouviu esta frase, afinidade magnética, que a isto teria alguma coisa a dizer a ela. Então a pessoa estava trabalhando, servindo e ouviu afinidade magnética. Todos nós temos magnetismo. E a combinação de certos tipos de magnetismo leva para uma evolução. E certas combinações levam para uma involução, dependendo dos tipos de magnetismo e dependendo das composições. Então, assim como nós temos um teor sanguíneo, a gente não analisa o sangue, cada um de nós tem um teor magnético. Só que isso não se pode analisar porque não tem laboratório para isto. Magnetismo não é sangue. Então você não pode saber. Mas cada um de nós tem uma qualidade magnética. Cada um de nós tem uma sintonia magnética. Cada um de nós tem uma força de atração conforme a pureza desse magnetismo. Então, o magnetismo que nós temos, assim como temos o sangue, isto pode estar atraindo diferentes coisas, diferentes situações, porque isto atrai, nós atraímos. E afinidade magnética quer dizer, você está atraindo algo afim a você. Você atrai os seus afins. E os seus afins se sentem atraídos por você. Então é preciso realmente trabalhar a conexão que é para o magnetismo ir se transformando. E você ter os afins que correspondem à tua verdadeira situação, ao teu verdadeiro estado. Porque se você não cuida desse teor magnético, se você não cuida desta qualidade de atração, você começa a atrair seres, ou começa a atrair situações, ou começa a atrair experiências que não são do mesmo nível da tua consciência. Isso por magnetismo, porque você atrai. Então, teria que trabalhar este magnetismo. E esse magnetismo, que parece assim muito impalpável, que parece muito misterioso, que muda de grau, muda de qualidade, a qualquer momento vai mudando o seu magnetismo. Isto é uma expressão do segundo raio. Se não fosse o segundo raio, não havia magnetismo. Então o segundo raio, que é o amor-sabedoria, que nós não conhecemos neste planeta de uma forma pura, esse segundo raio aqui é uma subdivisão de um verdadeiro raio. E esse segundo raio, ele é que exprime o magnetismo para nós, no nosso nível de consciência. Então, dependendo de como nós estamos com este segundo raio, dependendo de como amamos, dependendo da vivência nossa neste amor, sabedoria, nesta energia do amor, é isto que vai determinar a qualidade do nosso magnetismo diretamente. Então, para trabalhar o magnetismo, não é só andar descalço, não é só comer natural, não é só se limpar direitinho. Isso são coisas óbvias e externas. E você pode fazer tudo isto, você pode ter uma pureza magnética muito grande no plano físico, mas o seu magnetismo não se torna um magnetismo superior, que vá atrair magneticamente situações superiores, se o seu amor, se a sua forma de amar, se a sua vida de amor, enfim, se o seu sentimento de amor não é puro, não está trabalhado, não está elevado.
Então, o nosso magnetismo está diretamente ligado ao amor. E amor é coisa da alma, como você sabe, é coisa da mônada, tem seus reflexos aqui fora, mas você tem que observar como que você está usando esta energia. E que tipo de amor você está emitindo, que tipo de amor você está usando. Isso é seu coração que sabe, né? Não é sua mente. Seu coração é que sabe que tipo de amor existe no seu ser. Que tipo de amor você está trabalhando? Que tipo de amor você está emitindo? E isto precisa conexão interna para trabalhar isto. E aí, esta conexão interna vai trazer esse amor interior, esse amor da alma, produzindo em nós um certo magnetismo. E com este magnetismo, nós vamos atraindo uma coisa ou outra. Mas é o magnetismo que atrai. As pessoas mentais dizem que a mente atrai. É verdade isto que a mente atrai. E é verdade também que a energia segue a mente, a energia segue o pensamento. Mas isto é outro campo. Isto é outro campo. Isso a gente pode trabalhar isto de outra forma, em outras partilhas, em outros estudos. Mas trabalhar a mesma coisa agora, esta afinidade magnética, isto é, um conjunto magnético que, reunido por afinidade, que consiga atrair coisas que um magnetismo individual não consegue atrair. Então, é preciso uma afinidade magnética em um grupo, um magnetismo homogêneo e afim, que é para o grupo magneticamente começar a atrair coisas maiores. Então a vida em grupo, o trabalho em grupo, as tarefas em grupo, não é bem em função de quantidade de trabalho. Isto é em função de reunir poder magnético para atrair situações, para atrair estados, para atrair circunstâncias para o planeta. Então, pela afinidade magnética, nós podemos estar reunidos e atrairmos coisas que nenhum trabalho individual pode atrair, que nenhum trabalho humano pode atrair, que nenhum trabalho formal, que nenhuma técnica pode fazer acontecer. O magnetismo atrai. Você não precisa fazer nenhum trabalho especial, é o magnetismo que atrai. E a afinidade magnética é esse magnetismo todo unido, este magnetismo afim, esse magnetismo de almas, de seres que têm uma afinidade, isto é, que têm uma meta em comum, é isto que se reúne e que começa a atrair situações, que começa a atrair um desenvolvimento dentro do plano evolutivo. E isto é atração. Isto é um pouco diferente dos relacionamentos aqui, que são também magnéticos, que o magnetismo está incluído, mas o desenvolvimento, a purificação magnética e a afinidade de metas é muito importante, porque todo este poder magnético reunido, isto vai atrair uma coisa muito maior. Isto vai atrair uma coisa superior. Vai atrair algo que diga respeito realmente à evolução. Nós observamos aqui, certas coisas não podem acontecer, certas coisas evolutivas não podem acontecer se várias pessoas não atraírem. É preciso que tenha um atraindo aqui, outro atraindo lá no outro país, outro atraindo lá na outra cidade. E por afinidade de atração, isto vai reunindo. Aí de repente acontece uma coisa, ou uma coisa se realiza, além das forças de cada um, por atração magnética, por teor magnético reunido. Então vai muito além da gente estar fazendo limpeza na cozinha, estar fazendo limpeza no chão e nos banheiros. Vai bem além disto. Isto tudo é muito importante. Isto é tudo muito importante para o magnetismo básico aqui no plano físico. Mas você não vai passar de uma certa limpeza se isto não estiver presente, se este processo magnético não estiver acontecendo no ser.
E esta afinidade não é atividade pessoal, não é coisa de uma pessoa para outra. Isto é pelo magnetismo, é pela qualidade do magnetismo. E como se sabe que duas pessoas têm afinidades magnéticas? Se sabe porque elas duas atraíram algo evolutivo. Percebe o que é afinidade magnética? Então eu não tenho afinidade magnética porque sinto atração pelo outro. Isto é magnetismo animal que foi exacerbado. A afinidade magnética se vê é quando realmente o magnetismo se une, se soma e atrai algo que sozinho nenhum deles podia atrair. Então um grupo magnético, um grupo trabalhando isto, trabalhando este contato interno, um grupo buscando a alma, este grupo forma um poder magnético que pode atrair até uma transformação, pode atrair até uma mudança numa situação física grave, por exemplo, como possa estar acontecendo em um país, como possa estar acontecendo num planeta. Então, se esta afinidade magnética se dá, esse poder magnético unido muda aquela situação. Se vocês observarem na história deste país, porque este é um país muito magnético e cuja índole, cuja essência é muito magnética, é extremamente magnética. Se vocês forem ver a história deste país, vocês vão ver que as coisas mudaram bruscamente de uma hora para outra sem que ninguém esperasse. As coisas pareciam que iam numa direção e historicamente foram em outras direções. Mudou. Mudou porque o país é magnético, porque o país atraiu outra situação. Ou porque no país havia seres trabalhando isto como almas e o magnetismo destas almas atraiu uma outra situação para o país. E deixaram de acontecer coisas aqui que teriam comprometido completamente muitas coisas do futuro. E não aconteceram. Por atração magnética. Porque os seres magnéticos, porque o magnetismo da nação, do país, atraiu uma outra situação. Então não confundo a afinidade magnética com estas coisas corporais. Isto é coisa muito mais interna. E a afinidade magnética não se vê só quando duas pessoas se dão bem fisicamente. A afinidade magnética está muito além disto. E isto tem que ser usado para uma outra obra, para um outro tipo de atração, para outras coisas. Então esta pessoa foi chamada a estudar afinidade magnética. Ela pode ler Os Oceanos Têm Ouvidos, que é um livro muito próximo disto tudo. Agora, um dos livros mais magnéticos que nós temos de outros pontos de vista é A Voz de Amar. Ali já é outro tipo de magnetismo. Ali é o magnetismo trabalhando de outro jeito. Nos Oceanos Têm Ouvidos, nós temos uma ideia do magnetismo. Entendemos o magnetismo físico e outras coisas através de tudo que está naquele livro. Mas na Voz de Amar, nós somos levados por um magnetismo interno e que move o nosso magnetismo. E naquela leitura, naquela identificação com o que está ali, vocês vão ver quantas coisas são atraídas e quantas coisas vocês sentem e percebem que estão atraindo. E aí precisa reconhecer esse trabalho magnético e se deixar trabalhar nesse sentido. Deixar que o amor trabalhe no ser. Porque aquele livro tem muito amor ali dentro. Aquele livro é muito amoroso. Amoroso no sentido elevado. E ali então tem esse magnetismo implícito. Um magnetismo que vai nos ajudar a desenvolver muito o nosso teor magnético. E aí podemos fazer uniões magnéticas. Se nós estivermos bem no espírito deste livro e o nosso magnetismo for respondendo à atração que esse livro exerce, aí o nosso magnetismo vai mudar bastante de qualidade e vai ficando afim com outros seres magnéticos. E aí vamos poder realmente atrair situações, até mudar
o rumo de certas coisas, por pura atração, sem fazer esforço algum, sem nenhum conflito, por pura atração.